Olha, com neve fica tudo muito mais bonito. Digam o que quiser, é frio, tudo bem, mas olha essa paisagem. São Basílio ali toda branca, ainda mais com o vermelho do Kremlin. Essa é bem a Rússia que a gente imagina, né? Branca, branca, vermelha. Hoje tá bem diferente de ontem. Tá nevando já faz umas 5 ou 6 horas, eu acho. Mais, não sei. Muito frio, mas fica muito, muito legal. Olha ali atrás como é que tá São Basílio. Fica muito legal com neve. Olha, é outro lugar. Bom, como dá pra ver, eu tô na Praça Vermelha. Dá pra ver ali pelo mausoléu do Lenin, os muros aqui do Kremlin, que eu já vou entrar daqui a pouco. E aqui do outro lado fica a Catedral de São Basílio. O nome, na verdade, da praça vem da catedral. Eles costumavam chamar a catedral de Bonita, que em russo se diz Krasnaya. E Krasnaya significa tanto bonita quanto vermelha. Então acabou ficando conhecida como Praça Vermelha. Mas eu não vou falar da praça hoje, porque já falei num outro vídeo. Vou até deixar o card aqui em cima, quem quiser ver. Lá eu falo do GUM, que é o maior shopping daqui, do Lobniesta, enfim, de todos os arredores aqui da praça. Mas hoje o foco é falar então do Kremlin, que é a fortaleza em que os czares russos viviam, que hoje ainda é a sede do governo, todo aquele mistério do período da União Soviética, enfim, é um lugar cheio de segredos. Eu quero que a gente visite e vou te mostrar hoje. Aqui do outro lado do Kremlin, do outro lado da Praça Vermelha, né, ficam os Jardins de Alexandre. Olha que coisa linda. Bom, deve estar uns -6, -7, mas é linda essa paisagem. De qualquer forma, o que eu queria mesmo era dizer que o Kremlin é ocupado desde o século II, mais ou menos antes de Cristo, né? Mas só a partir de 1500 é que os czares começaram a reinar, enfim, daqui de dentro, né? Se quando eu falo czar, você tá meio perdidão, se liga que em 1 minuto vou resumir qual é que é pra ti. Ivan o Terrível fundou o czarado russo em 1500 e alguma coisa. Ele passou a ser o czar, significava que ele era tipo um rei absoluto. Religião, política, estado, tudo. Né? Até que Pedro o Grande, lá em 1700 e alguma coisa, fundou o Império Russo. Aí ele passou a ser imperador e czar. E se mudou lá para São Petersburgo, cidade que ele fundou com o nome dele, porque ele era Pedro. Isso durou até 1917, quando houve a Revolução Russa. E aí o último czar, Nicolas II, ele era da família Romanov, caiu. E aí então surgiu a União Soviética, que durou até 1991. Esse é mais ou menos um resumo bem resumido da história russa. Tá? E um detalhe é que só houveram 2 dinastias de czares russos. A que durou mais foi a dos Romanov, esse obelisco em homenagem a eles. Eles ficaram no poder por 300 anos. Então aqui do outro lado do Kremlin, ao lado dos Jardins de Alexandre, ficam 2 coisas bem interessantes. Primeiro, o monumento ao soldado caído. É uma homenagem aos soldados que perderam a vida na Segunda Guerra Mundial. Ele fica sempre guardado, né, por esses oficiais que estão aí. Há uma troca de guarda de vez em quando, enfim. E aqui na sequência há uma série de tipo bancos, parecem bancos, mas são cidades russas que na verdade foram cidades heróicas e que estão sendo homenageadas aqui durante a Segunda Guerra. Dá para ver que eles colocam uma inscrição com o nome da cidade e uma estrela, e ali dentro tem inclusive terra da própria cidade. É uma forma de homenagear, né, aquilo que eles fizeram, essas cidades fizeram na Segunda Guerra.
Ontem eu passei tão batido aqui pela entrada do Kremlin que eu esqueci de falar da estátua do general Zhukov. Ela é bem emblemática porque ela tá fazendo, não sei se vocês percebem, um sinal com a mão, que é o general, né, simbolicamente dizendo para os alemães: daqui vocês não passam, né? É uma referência à Segunda Guerra Mundial, né, quando os alemães tentaram invadir a Moscou, e dá para ver isso porque ele está caminhando por cima como se fosse de um resto de ornamentação nazista, né? Dá para ver que tem uma suástica ali, ó, tá vendo? Tá encoberta pela neve, mas é uma suástica. Enfim, é uma homenagem aí ao general que conseguiu barrar os alemães. Tá, parou com a palhaçada agora de brincar na neve. Vamos lá entrar no Kremlin. Essa ali é a bilheteria, custa 1.000 rublos a entrada, dá mais ou menos uns $10. E essa pontezinha é onde eu vou subir pra entrar então. Bora lá. Olha ali o tamanho da muralha. Claro que é uma das torres de entrada. Vamos lá. Afinal de contas, Kremlin significa muralha fortificada, né? Então, entrando. Passei pela segurança ali fora. A realidade é que tem muito mais coisa ao redor do Kremlin do que dentro dele para ver, porque a maioria dos prédios ali dentro ainda estão sendo usados pelo governo, então não se pode entrar. Mas eu vou mostrar o que tiver aí. Então, como eu disse, muitos desses prédios ainda são ocupados pelo governo. E aí, claro, você não pode entrar, dá pra ver que tem bastante guardinhas ali, né? Muito preocupados que ninguém entre. Mas lá fica a Praça das Catedrais e esta que eu vou visitar. Então, só para ter uma ideia, eu entrei ali pela Torre da Trindade. Esse é um museu de armas antigas, né? Então aqui o Palácio do Senado, ainda os senadores trabalham ali, né? Vai bem longe, ó, dá para ver torres lá no fundo, ainda dentro dos muros do Kremlin. Aqui ainda tem a Praça das Catedrais, que eu já vou passar ali, já vou ver a parte mais importante daqui. E ainda tem o Palácio do Governo, que é esse outro aqui. E logo aqui na entrada a gente consegue ver aquilo que dizem ser o maior canhão do mundo, feito em 1586. Eu tava lendo que o calibre dele é 890 milímetros. Então aqui na Praça das Catedrais, no Kremlin, tem várias igrejas, né? Naturalmente, algumas delas são mais importantes. Quero falar de 3. Essa aqui, que é a Igreja da Anunciação, que era a igreja tipo particular dos czares. Eles casavam e também batizavam os filhos aqui, né? Essa é a Igreja dos Arcanjos, ou Catedral dos Arcanjos. É onde eles enterravam os czares, 54 deles estão enterrados ali. E a mais importante de todas é a Igreja da Assunção, Catedral da Assunção, que é essa ali. Todos os czares russos foram coroados ali, desde Ivan o Terrível, lá em 1547, eu acho, até o último dos czares, o Nicolas II, todos foram coroados aqui. E outras coisas aqui na praça, né, a torre do Ivan o Terrível, mas essas são as mais importantes. Como esses russos gostam de coisa grande, para você ter uma ideia, aqui está o maior sino do mundo, 202 toneladas. Está sendo dito aqui que ele é de 1737 e a história dele é bem interessante. Ele teve um incêndio aqui no Kremlin quando ele estava sendo construído, ele demorou 2 anos para ser fundido, né? E aí durante esse incêndio jogaram água fria para apagar o incêndio e ele trincou. Daí desde então tá aí, inútil. Aqui fica então o grande palácio do Kremlin, é a sede do governo atual, né, onde o Vladimir Putin trabalha. Tem aqueles videozinhos bem clássicos dele entrando todo triunfante e tal, né, aí que acontece. O Putin, que é uma figura bem controversa por aqui, ele tá no poder desde 99, ou como presidente, ou como primeiro-ministro, enfim, né, vários mandatos, e ele é responsabilizado por muito da estabilidade política, né, e pelo desenvolvimento aqui da Rússia, mas também por jogos antidemocráticos. Então, coisa legal de se ver aqui a coleção de joias da coroa russa. Dizem que é a terceira maior coleção de joias do mundo. Infelizmente, não dá para filmar lá dentro, mas é aqui que fica.
E só para finalizar, dá para ver no topo das torres aqui do Kremlin que tem uma estrela em cima de cada uma. Na verdade, isso foi colocado depois da Revolução Russa, porque o que ficava ali era aquele símbolo dos Romanov, que era a águia de 2 cabeças. Não é possível que não esteja ninguém pisando nessa neve, nem correndo nesses jardins branquinhos assim. Não tô me aguentando, eu tenho que sacudir uma árvore. Não. Tem que achar alguém pra filmar enquanto eu passo um pouco de vergonha. Pera que eu vou achar alguém. Okay. Stay here. Just a video. Ok, just stay. Okay. No, it don't work. Gente, com frequência as pessoas me perguntam: quando tu viaja sozinho, como é que tu faz pra tirar foto e blá blá blá. De fato isso é um problema, né? Porque você tá sozinho, você tem que encontrar alguém na rua que se dispõe a fazer isso e que também fotografe bem. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço, tá? Na verdade é muito simples. Eu primeiro imagino o ângulo que eu quero a foto, depois eu imagino onde eu vou estar na foto. Aí eu fico mais ou menos próximo de onde eu quero que a pessoa tire a foto. E aí quando alguém está passando, eu peço para a pessoa tirar. Na verdade eu estou mais ou menos, praticamente eu estou dando o ângulo que eu gostaria que a foto saísse. Eu acabei de fazer isso agora com um casal que passou. E vou botar aqui a foto que eu tirei antes e a foto que eu tirei que eles tiraram, né? Às vezes dá sorte de encontrar alguém que tira a foto bem. Outras vezes a pessoa muda o ângulo, faz sei lá o que. Mas aí é uma questão de sorte, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Então lá no fundo tem o Kremlin, agora me afastei um pouco. Esse aqui é o rio Mosca, ou Moscou, né? Essa ponte passa por cima dele. Galerinha ali recolhendo neve, né? Faz parte, não deve ser fácil morar aqui, né? E essa é uma igreja ortodoxa, dizem ser a maior do mundo. Tem uma história ali de maldição, enfim, mas eu não consegui entender bem o que o guia disse. Enfim, finalizo aqui então, com essa vista de longe do Kremlin, pedindo que você curta e compartilhe se você gostou desse vídeo e continue assistindo, tem vários outros aí no canal. Até mais!